Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, daremos continuidade ao nosso estudo sobre mecanismo de reações orgânicas. Na aula passada, nós começamos a falar sobre a termodinâmica das reações, sendo que o foco do vídeo passado foi principalmente a variação de entalpia. Vamos falar agora de outros parâmetros envolvidos no campo da termodinâmica. Estes fatores são a entropia e a variação de energia livre. Para compreendermos a espontaneidade de uma reação, seja ela endotérmica ou exotérmica, é necessário levar em consideração um outro fator além da variação da entalpia. Esse fator se chama entropia e está associado à segunda lei da termodinâmica. Esse conceito de entropia foi proposto por Rudolf Clausius em 1867 e ele está diretamente relacionado com a reversibilidade e a irreversibilidade dos processos. Em 1877, o conceito de entropia foi revisado por Ludwig Boltzmann e a entropia passou a ser descrita como uma medida da desordem de um sistema. Segundo esse parâmetro, a tendência natural de um sistema seria no sentido de gerar um sistema mais desorganizado. Ou seja, se uma transformação gerar um sistema mais desorganizado, o fator entropia é favorecido. Então, o aumento da entropia gera um valor de variação de entropia positivo, maior que zero. A maioria das reações realizadas em laboratório envolvem condições de pressão e temperatura constante. E com essas condições, o sentido de ocorrência de um fenômeno é definido pela energia livre de Gibbs. Esta função termodinâmica, englobando as funções entalpia e entropia, indica se as transformações são espontâneas ou não. Então, vejam, aqui temos a variação da energia livre de Gibbs, que é igual à variação de entalpia menos a temperatura multiplicado pela variação de entropia. Então, a variação da energia livre de Gibbs traz informações sobre a espontaneidade de uma reação. Então, essa reação acontecerá espontaneamente ou não? Observem que a temperatura potencializa o termo entropia. Se uma reação ocorre com aumento de entropia, um aumento da temperatura favorecerá. Se o ΔS, que é a variação de entropia, for mais positivo, né, a temperatura, o aumento da temperatura favorecerá com que esse valor fique ainda maior. Se o valor de variação de entropia for negativo, o aumento da temperatura desfavorecerá, tornará esse valor ainda menor. Por exemplo, sob forte aquecimento, a molécula de um penteno quebra-se para formar eteno e propeno. Vejam que, se considerarmos apenas a variação de entalpia, trata-se de uma reação endotérmica, ou seja, a entalpia dos produtos é maior do que a dos reagentes. Então, pensando apenas na variação de entalpia, essa reação ela não é termodinamicamente favorável. Então, a reação acima é endotérmica e não ocorreria se não fosse a entropia. Na reação, duas moléculas, eteno e propeno, são produzidas a partir de uma. A produção de duas moléculas indica um aumento na desordem do sistema. E isso aumenta a entropia, então torna esse valor de ΔS positivo.
Após a quebra das ligações, o conteúdo de energia do sistema distribui-se por um número maior de partículas. Então, em altas temperaturas, o termo T vezes ΔS, né, vai superar a entalpia desfavorável, possibilitando a reação. Então, entendam que, por exemplo, a variação de entalpia deu um valor positivo, é uma reação endotérmica de mais 22. A entropia tem um valor positivo, porque produziu duas moléculas a partir de uma, aumentou a desordem do sistema. O aumento da temperatura vai tornar esse valor ainda maior. E vejam que há um sinal negativo aqui. Então, quanto maior for este valor, assim que ele superar esse valor de 22,4 quilocalorias por mol, o valor de ΔG passará a ser negativo. Vamos supor que este valor de T vezes ΔS atinja um valor de 30 quilocaloria mol. Então, ficará 22,4 menos 30. Então, o valor de ΔG ficará negativo. Então, neste caso, em altas temperaturas, esse termo vai ficar alto o suficiente para que o ΔG se torne menor que zero e isso torne essa reação favorável. Entenderam? Mesmo que ela seja endotérmica. Em contrapartida, a dispersão de energia e a entropia decrescem quando o número de moléculas do produto é inferior ao número de moléculas dos reagentes. Por exemplo, a reação do etileno com o ácido clorídrico, o cloreto de hidrogênio, para produzir cloroetano, é uma reação exotérmica, a liberação de energia, né? A liberação de calor, o ΔH menor que zero, de menos 15,5 quilocalorias por mol. Mas a entropia contribui desfavoravelmente para a variação da energia livre de Gibbs. Por quê? Porque a variação da entropia é negativa, é menor que zero. Então, entendam que esse valor de ΔS ficando negativo, menos com menos dará mais. Então, vai aumentar a variação da energia livre de Gibbs. Vai ficar maior que zero e isso vai prejudicar a espontaneidade dessa reação. Então, o aumento de temperatura para esse tipo de reação só vai piorar a espontaneidade da reação, porque vai aumentar este termo, que já estará negativo, e aí, menos com menos dando mais, o ΔG vai ficar positivo. Em muitas reações orgânicas, a variação de entropia é pequena e, com frequência, é suficiente levar em conta apenas as mudanças na energia de ligação para estimar se elas podem ocorrer ou não. Então, por isso que é muito comum se utilizar apenas a variação de entalpia e não a variação da energia livre de Gibbs para essas análises sobre as reações químicas, a termodinâmica das reações químicas. Então, nestes casos, consideraremos que a variação de energia livre é muito próxima à variação de entalpia. As exceções são as transformações em que o número de moléculas em cada lado da equação química é diferente, porque daí a variação da entropia se tornará importante. Ou então, em que a dispersão de energia é afetada por profundas mudanças estruturais, como é o caso do fechamento e abertura de anéis, ok? Fora isso, pode-se usar a variação de entalpia. Vamos falar um pouco sobre a diferença entre estado de transição e intermediário de reação. Considerem este exemplo, onde a molécula de 2-buteno reage com o ácido bromídrico, ou brometo de hidrogênio,
gerando esta espécie com carga positiva, um carbocátion e também o íon brometo. Para que os reagentes se convertam nestes produtos, eles passam por um estado de transição. Então, lembram-se quando nós falamos sobre diagrama de coordenada de reação, onde temos energia, aqui é o fluxo da reação. Se considerarmos os reagentes, eles passam por uma barreira de energia para gerar os produtos. Nesta barreira de energia, bem no topo dela, aqui temos a energia de ativação, né? Essa diferença de energia do nível dos reagentes até este máximo da barreira de energia é a energia de ativação. E aqui no topo nós temos o estado de transição. Então veja que o estado de transição é um estado onde a ligação dupla está sendo parcialmente rompida, uma ligação carbono-hidrogênio está sendo parcialmente formada e uma ligação hidrogênio-bromo está sendo parcialmente rompida. Então esse momento é um momento de máximo de energia, chamado de estado de transição. E gerou estes produtos aqui, que no caso não são os produtos finais dessa reação. Então aqui nós temos intermediários de reação, porque essa reação continua. Veja que ela continua nesta etapa aqui, ó. Este carbocátion reagindo com o brometo passará por um estado de transição no qual começará a se formar uma ligação entre este carbono e este íon brometo. Começa-se a formar uma ligação química aqui, gerando finalmente este produto, que é o produto final. Portanto, estados de transição têm ligações parcialmente formadas e ou parcialmente quebradas. Já intermediários têm ligações completamente formadas. Vejam aqui este gráfico que representa exatamente a reação que foi mostrada aqui neste slide. Então, este alceno vai reagir com o brometo de hidrogênio, absorve uma energia, né, passa por uma barreira de energia, que é a energia de ativação, né, que vai do nível energético dos reagentes até um máximo que chega no estado de transição, que foi mostrado aqui, aonde temos ligações parcialmente quebradas e ligações parcialmente formadas. E gera-se um primeiro produto aqui, que é o intermediário da reação. Muitas vezes esses intermediários não são nem isolados, né? Não é possível, porque daí essa segunda etapa da reação ocorre, neste caso aqui nós vemos que ela ocorre rapidamente e já gera o produto final. Então isso aqui faz parte da proposta do mecanismo da reação, certo? Mas vejam que este intermediário, nele não há ligações parcialmente formadas e parcialmente quebradas. Ele já está com as suas ligações estabelecidas, as cargas estabelecidas. Então, é intermediário. Este intermediário passa por um novo estado de transição. Veja que aqui também temos uma energia de ativação. O estado de transição agora é este aqui. E gera o produto, com liberação de energia. Então, podemos analisar várias coisas neste gráfico. Por exemplo, esta reação é uma reação exotérmica. E também, né, como aqui está em ΔG, ela também é uma reação exergônica. Né? Ela é uma reação considerada espontânea. O ΔG é menor que zero. O ΔH também é menor que zero. Então, a energia dos produtos é menor, né, do que a dos reagentes.
Então, considerando que ela é exotérmica, a liberação de calor no processo. Vejam que essa reação, ela tem mais de uma etapa. Ela gera um intermediário. Então, para cada etapa, nós temos uma energia de ativação. Então, aqui está a energia de ativação 1, que leva ao estado de transição 1. E temos a energia de ativação 2, que parte, essa energia de ativação, ela é calculada do intermediário, porque agora o intermediário vai ser o reagente dessa etapa da reação, né? Ó, então, a energia de ativação é desse nível do intermediário até o topo dessa barreira energética, que é o estado de transição 2. E aí, forma-se o produto. Então, vejam que, representando aqui, ó, a energia de ativação 1 e aqui a energia de ativação 2. É facilmente perceptível que a energia de ativação 1 é bem maior do que a energia de ativação 2. Então, a etapa limitante da velocidade da reação, a etapa mais lenta dessa reação, é esta primeira etapa que tem a maior energia de ativação. Então, esta outra segunda etapa ocorre facilmente, porque a energia de ativação dela é bem mais baixa. Então, qual é a etapa determinante da velocidade desta reação? A etapa determinante da velocidade desta reação é a formação deste intermediário, né? A energia de ativação para chegar no estado de transição, né, que vai gerar este intermediário, é maior, né? Então, essa etapa se processa mais lentamente. E esta etapa se processa rapidamente. Então, a etapa limitante da velocidade controla a velocidade total da reação. Vejam aqui outro exemplo. Aqui temos a energia de ativação para este primeiro estado de transição. Aqui, ó, a energia de ativação para este segundo estado de transição. E aqui, a energia de ativação para este terceiro estado de transição. Então, vejam que a etapa que determina a velocidade dessa reação, mesmo que ela tenha várias etapas e intermediários, a etapa que determina a velocidade dessa reação é esta primeira etapa, que tem a maior energia de ativação, certo? Essas outras etapas ocorrem com bastante facilidade. E aqui, ó, nestes pontos, nós temos os intermediários de reação. Aqui mais um exemplo para mostrar para vocês um caso no qual a primeira etapa não é a etapa determinante da velocidade da reação. Aqui, ó, a energia de ativação 1, a energia de ativação 2, para chegar aqui no estado de transição 2, e aqui a energia de ativação 3. Então, vejam que a maior energia, né, a maior barreira energética está na conversão do intermediário C para o produto D. Então, essa daqui é a etapa determinante da velocidade dessa reação. Para finalizar essa aula, vamos falar um pouco sobre o postulado de Raymond ou Hammond. Por este postulado, o estado de transição é mais semelhante em estrutura à espécie a qual ele é mais semelhante em energia. Então, o que isso quer dizer? Quando nós pensamos no estado de transição, que é esse momento, né, onde ligações estão sendo parcialmente formadas e ligações estão parcialmente
quebradas, a tendência é imaginarmos algo num meio termo, intermediário entre reagentes e produtos. Mas, na verdade, não é bem assim. Então, por exemplo, em uma reação exotérmica ou exergônica, vejam que o estado de transição ele é mais próximo energeticamente dos reagentes do que se considerar o nível energético dele com o dos produtos. Então, isso significa que o estado de transição, neste caso aqui, é mais parecido com os reagentes. Nesse exemplo 3, vejam que o estado de transição é mais próximo energeticamente dos produtos. Essa aqui é uma reação endergônica, né? Ou também podemos considerá-la uma reação endotérmica. Então, vejam que, neste caso, o estado de transição é mais parecido com os produtos do que com os reagentes. Então, vejam, no caso 1, seria um estado de transição assim, ó, com as ligações A e B um pouco mais formadas ainda, né? Não já com uma quebra tão efetiva. E a formação da ligação entre B e C ainda muito fraca, né, para gerar o produto. Já no intermediário, no estado de transição 3, é o contrário disso. A quebra da ligação A e B já está quase praticamente toda consolidada, né? E a ligação entre B e C já está bastante formada. Agora, no caso do estado de transição 2, onde a reação reagentes e produtos tem praticamente o mesmo nível energético, então o estado de transição tem uma energia bastante próxima a ambos. Aqui temos um estado de transição mais próximo daquilo que a gente acaba imaginando em princípio, que seria algo bastante intermediário entre reagentes e produtos. Agora, vocês já sabem que o estado de transição é mais semelhante em estrutura às espécies às quais ele é mais semelhante em energia. Bom, pessoal, esta aula encerra aqui. Espero que vocês tenham conseguido compreender esses conceitos e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!